Queridos, a paz do Senhor Jesus, quero falar um pouco hoje sobre Apocalipse capítulo 3, versículo 22, baseado aqui, temos aqui escrito assim: as 7 características da igreja dos últimos dias. Eu não vou falar a conclusão, ou melhor dizendo, a introdução, não vou falar não. Depois vai falar assim sobre os comentários. As condições espiritual da igreja dos últimos dias. São 7 comentários. Quero comentar um agora, depois eu vou comentando conforme eu sentir de Deus. Então, vai falar assim, o primeiro assunto: perda do primeiro amor. Em Apocalipse capítulo de número 2, versículo 4, e em Mateus capítulo de número 4, versículo 12, Jesus já havia relatado isso, dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. O cristão que já perdeu o seu primeiro amor possui, de certa forma, as características de um crente efesiano. Baseado no versículo que eu disse, em Apocalipse 3, versículo 2, são 7 comentários aqui, que vai falar sobre a condição espiritual da igreja dos últimos dias. Olhando para o que a Bíblia ela está falando para nós, quando Jesus falou a respeito desse assunto que é a perda do primeiro amor, então, sendo assim, tudo que a Bíblia nos revela é verdade, é real, e não tem como as pessoas tentar lubriar isso daqui. O que a Bíblia conta é o que é real, verdadeiro, e não tem para onde as pessoas se justificar disso daqui. Então, já está falando a Bíblia que Jesus havia dito em Mateus 12, 24, ou 24, 12, melhor dizendo, em que o amor de muitos eles iam esfriar, porque isso é natural do homem, esfriar o amor. Então, quando se trata do amor de um para com o outro, é um amor que é necessário ter, porque todos têm que ter amor um pelo outro. Jesus ensinou isso, que temos que amar uns aos outros. Porém aqui, esse amor aqui, está falando do amor a Deus. Esse amor aqui está referindo-se quando o homem, ele ama a Deus após ele ouvir a verdade da Bíblia. Então, ele vai entender, ela vai entender, que aqui é tanto o homem como a mulher. É necessário que entenda isso, pois é o amor verdadeiro que você tem que ter pelo teu Criador. E quando Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriarão, isso é real, é verdadeiro. Vemos nos nossos tempos em que os homens, eles amam tudo menos a Deus. Quando Jesus falou, Jesus avisou que isso aconteceria, que é para que você não fique escandalizado, porque o que mais nós vemos nos nossos dias são isso acontecer. As pessoas parecem que já não sentem mais nada, nem medo um pelos outros, e menos por Deus, porque quem ama a Deus, ama o teu próximo. Não é isso que Jesus ensina? A Bíblia diz: se você diz que ama a Deus e não ama o teu próximo, você não ama a Deus coisa alguma. Então, para amar a Deus, precisamos amar o nosso próximo. Nem que não seja aquele amor que você pode realmente dizer, não, eu amor de confiança, mas você tem que amar pelo menos por consideração, não ter birra, não ter raiva, não ter desejo de que a maldade alcance aquelas pessoas, certo? Então aqui, quando a Bíblia fala, no Apocalipse, fala em Mateus, Jesus já havia dito que isso aconteceria, que está falando a respeito do amor. O crente que não tem, o crente, melhor dizendo, a pessoa que não tem amor, é porque ele não conhece a Deus. Então, quando chega na patenta de um crente, aí então tem que mudar. Jesus havia dito, ou
havia dizido isso, revelado isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O cristão que já perdeu este amor, tá vendo? Possui a certas formas as características de um crente efesiano. Ou seja, aqui é onde a Bíblia mostra que o amor por Deus se perderia. E o que mais nós vemos no nosso tempo é isso. As pessoas, ela ama o mundo muito mais do que a Deus. E a dificuldade está aí, porque quando a pessoa dedica ao mundo, ela não consegue amar a Deus, porque para amar a Deus você precisa abandonar o mundo. O segredo é esse. Porque Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus quer dizer assim, quando as nações aumentar na terra, os homens esquecerão de Deus. E olha no nosso dia, as pessoas não estão nem aí com Deus. As pessoas estão longe de Deus. É a razão porque Jesus avisou que isso aconteceria. Então você não pode olhar para o teu próximo, porque ele abandona a Deus ou nunca quis Deus, você vai fazer o mesmo. Não. Se ele nunca quis, você pode querer. Se ele abandonou, você não pode abandonar. Porque a salvação é individual. Eu já disse isso em outro vídeo, que a Bíblia diz que o pai não pagará pelo pecado do filho, nem o filho pagará pelo pecado do pai. Cada um pagará pelo seu próprio pecado, ou seja, cada um assume a sua culpa. Então aqui quando Jesus fala sobre que o amor de muitos esfriará quando as nações aumentassem na terra, e os homens não queriam nem saber de Deus, não queriam nem saber quem Deus é. É uma das condições que a Bíblia fala sobre as 7 características da igreja dos outros dias. Cadê o amor? O amor, ele não se aparece simplesmente por palavra. O amor, ele se parece com obra, tanto de um para com o outro, quanto do homem para com Deus. Então você só vai ver o amor das pessoas por Deus quando ele é temente, quando ele anda na palavra, quando ele está diante de Deus com sinceridade, quando ele confessa o Senhor, ele não nega a Deus, nega a si mesmo e confessa a Deus. Então aí você vê que essa pessoa tem amor por Deus. Por isso que a Bíblia fala que quando o tempo passaria, os homens esqueceriam de Deus, tá certo? Então é isso que a Bíblia está falando, quando se fala que o primeiro amor foi esquecido, ou seja, o homem abandona a Deus porque ele ama muito mais o mundo, os prazeres do mundo, a iniquidade, tudo aquilo que é mal, e não ama a Deus. Porque para o homem amar a Deus é necessário que ele tenha uma vida de renúncia. Jesus disse: quer vir após mim, negue a ti mesmo e me segue. Então, para seguir a Cristo é necessário que nós negamos a nós mesmos. O que significa eu negar a mim mesmo? Negar a mim mesmo significa que eu não posso fazer a minha vontade, mas eu preciso entender que eu preciso esforçar para fazer a vontade de Deus. Se eu nego a mim, eu posso conseguir fazer a vontade de Deus. Se eu não nego a mim mesmo, então eu vou confessar o mundo, vou aceitar o mundo, vou fazer a minha vontade e a do mundo, e não vou fazer a vontade de Deus. Então, esse é o primeiro comentário. Conforme seja, eu posso estar comentando mais alguns comentários a esse respeito. Um abraço e até o próximo vídeo.